A paz do Senhor Jesus e que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, que todos sejam abençoados por Deus nesse dia, nesse momento, que a paz de Cristo ela venha imperar nos seus lares, nas suas famílias. Bom, hoje nós estamos com mais um vídeo, o nosso quinta unidade, e eu tenho certeza que hoje será de uma forma muito promissora, que vamos falar de um assunto muito importante, que é quando Deus fala. Nós vimos já anteriormente sobre os passos, os caminhos para termos uma experiência real com Deus. A primeira é termos um relacionamento com Deus, nos relacionarmos com Ele, e até usamos isso como uma socialização com Deus. A segunda é quando nós aceitamos o convite de Deus. Então, esses dois passos é muito importante, porque eu só posso conversar com alguém quando me relaciono ou quando essa pessoa aceita o convite de participar comigo. Então, na verdade, tudo começa assim. E hoje vamos falar sobre um ponto muito importante, porque não adianta somente nós termos um relacionamento com Deus. Não adianta nós aceitarmos o convite de Deus se nós não ouvirmos Deus. O parte mais importante exatamente é hoje. Nós vamos justamente falar em 2 vídeos sobre esse tema, Deus fala. Então é muito importante que você se atente a isso, porque ouvir Deus é muito mais importante, conversar com Deus é muito mais importante do que qualquer outras coisas. E na verdade esse ponto é o ponto que vai nos firmar, que vai nos levar parece que na sétima unidade, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é exatamente a crise na fé. Mas para haver uma crise na fé, é necessário primeiramente nós ouvirmos Deus. O que Deus tem para nos falar? Qual é a palavra de Deus sobre as nossas vidas? Bom, antes de tudo, eu quero deixar aqui alguns versículos, ou um versículo, da nossa chave dessa unidade. Quem é Deus? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. O texto, na verdade, está em João capítulo 8, versículo 47. Jesus falava para os fariseus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E Deus diz: por isso vós, isso é os fariseus, não ouvis, porque vocês não são de Deus. Então, não adianta você ficar tanto tempo dentro de uma igreja, muito tempo, e na verdade você não ouvir. Então, a palavra que me assusta muito é quando Jesus chega e fala chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome. E Jesus disse para eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Bom, vamos começar aqui hoje falando sobre algo importante. E a primeira unidade é: Deus fala de diferentes maneiras. Um ponto crítico para se compreender e experimentar Deus é saber quando Ele está falando. Então, para você experimentar Deus, você tem que saber quando Ele está falando. E como é que Deus fala? Como é que Ele fala com a gente? Bom, na verdade, no Antigo Testamento era de várias maneiras, Ele falava em intermédio de anjos, de visões, sonhos, sobre o Urim e Tumim, ações simbólicas, uma voz mansa e delicada, sinais miraculosos, entre outras maneiras. E os Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele diz e esclarece para a gente que, havendo Deus antigamente falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje, ele fala em intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a chave de tudo isso. Se você não tiver o Espírito Santo, é complicado, você vai ter problemas em ouvir a voz de Deus. E ele fala de várias maneiras. Como é que eu vou experimentar isso? Como é que eu vou saber onde Deus está falando? Bom, nós temos aqui praticamente 5 pontos importantes que nós vamos aplicar e vamos falar e conversar aqui nessas 2 unidades, a unidade de hoje e a próxima unidade, o próximo vídeo, que é a próxima unidade, que o Espírito Santo fala em intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja e também por outros crentes. Então essas 5 formas são importantes, você prestar atenção. Aí que entra aquela coisa, se você não lê a Bíblia, então você não vai ouvir Deus. Se você não ora, você não vai ouvir Deus. Se você não entende as circunstâncias, o momento ou a situação que está em volta de você, você não vai ouvir Deus. Deus também está falando em meio às circunstâncias, em meio até mesmo às lutas e às dificuldades. E se você não vai à igreja, escute aqui, se você não vai à igreja, também não vai ouvir Deus falar. Se você não se relaciona com os outros crentes, é um ser insociável, você não se associa com ninguém, você não se relaciona com ninguém, então você também não vai ouvir Deus falar. É aquilo que nós falamos nos vídeos passados. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. Então, o ponto principal aqui é esse: você tem que ir para a igreja, você tem que se relacionar com os seus irmãos, visitar os seus irmãos. Então, aqui nós temos aqui, nesse primeiro ponto, as maneiras que Deus fala. Nós temos aqui quatro fatores importantes que é fundamental para você ouvir Deus. Primeiramente, Deus que falava era singular ao indivíduo, isto é, ele era único. Por exemplo, quando Moisés, por exemplo, não conhecia Deus, ou nenhum dos precedentes, o que aconteceu com ele? Primeiramente, ele passou 40 anos no deserto de Midian, pastoreando a ovelha do seu sogro, e depois de 40 anos, ele se depara com uma sarça ardente. E ali Deus começa a conversar com ele. Não houve, antes disso, nenhuma ocorrência sobre que Deus falava sobre uma sarça ardente. Mas aconteceu isso no fato de Moisés. Existem sarças ardentes nas nossas vidas. E nós temos que entender isso. Temos que até ir a ela e parar para ouvi-la. Porque o que está acontecendo hoje com o mundo de muitos de nós mesmos, eu falo comigo também, que a gente, na verdade, a gente não para para ouvir Deus. Estamos nos movimentando em tudo, estamos todos agitados com tantas coisas acontecendo ao nosso redor e deixamos isso nos levar por isso e, consequentemente, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Como nós falamos aqui, Deus ele fala pela Bíblia, ele fala pela oração. Então, se você não ler a Bíblia, se você não orar, isso nada vai acontecer. Se você não entender a circunstância, você não vai ouvir Deus falar. Se você não for para a igreja, você não vai ouvir Deus falar. Se você não se relacionar com o seu próximo, você não vai ouvir Deus falar. Então, esses fatores são importantes para a sua vida e para as nossas vidas. Então, Deus fala de uma forma singular, né? E eu fico pensando, se Moisés estivesse hoje no meio da gente, ele seria tentado a escrever um grande livro. O livro seria A Minha Experiência na Sarça Ardente. E a pergunta que eu vos faço agora é: qual seria o título do seu livro? Eu queria fazer uma sugestão para você. Você parasse um pouquinho e pegasse, não parasse um pouquinho na sua vida, entendeu? Não é agora não. E escrevesse um livro, tipo como falava antigamente, esqueci agora, que escreviam na nossa vida,
né? E você pega uma caderno e escreve tudo que se passou na sua vida. Você vai ver que você vai escrever um livro. Faça isso. E depois você lê com calma. Aconteceu isso comigo, isso, e no dia tal eu tive uma experiência assim, e eu deparei, Deus falou comigo. Eu particularmente poderia falar isso algumas vezes, podia contar isso para os irmãos também aqui, mas não tem Deus para isso. Mas qual seria? Então Deus fala de uma forma singular, única para a sua vida. É como falassemos o seguinte: é um momento raro. E temos que aproveitar esse momento raro que Deus fala conosco, para a gente, na verdade, nos posicionarmos e ouvirmos Ele falar. Então, o primeiro tópico aqui, o primeiro fator importante é que Deus fala de forma singular. Ele fala de forma singular, única a nós. Então, mas para isso acontecer, precisamos parar um pouquinho das nossas vidas. O segundo fator, também muito importante, né, da maneira que Deus fala, é que quando Deus estava falando, a pessoa tinha certeza de que Deus estava falando. Então, como é que fazemos isso? Testificamos na palavra. Você não lê Bíblia, você não se posiciona com a palavra de Deus, você não lê a palavra de Deus, como é que você vai saber que é Deus mesmo que está falando? Irmãos, não existe duas vozes, só existe uma voz. Deus, Ele fala o que Ele escreveu, o que está aqui dentro. Esse é o posicionamento de Deus para nossas vidas. Se você não ler a Bíblia, se você não entender a Bíblia, você não vai saber se Deus está falando. Porque o diabo, na verdade, ele pode usar até mesmo a Bíblia para poder dar a entender a você que é Deus que está falando e na verdade não é Deus. Ele não disse para Jesus, está escrito: se tu atiraste abaixo do penáculo, Deus enviará o seu elogio. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Tem ideia que é isso? E o diabo conhece a Bíblia, ele sabe como dissimular tudo isso aí. Ele fez isso com Eva lá no Jardim do Éden e continua fazendo ainda hoje no nosso meio, né? Então, ele fala e nós vamos saber se que é ele mesmo que está falando. Temos aqui o terceiro fator, que é: quando Deus falava, a pessoa sabia o que Ele estava dizendo. Deus não vai falar em vão para ninguém. Quando Deus fala com a gente, é porque Ele tem um propósito. Nós vamos falar isso mais à frente. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo no que Ele fala. Ele não vai falar porque jogar conversa fora. Deus não joga conversa fora. Se você for observar Ele, toda vez que Ele chegava para alguém, falava com alguém, Ele tinha propósito. Ele sabia, e nós sabíamos, né, na verdade, o que Ele estava dizendo. Na verdade, lá no fundo do seu coração, você sabe que Deus está usando essas circunstâncias para falar contigo. O fato é de querer parar para entender isso, né? O quarto fator importante é: quando Deus falava com uma pessoa, essa experiência era um encontro com Deus. Então, toda vez que Deus fala conosco, porque Ele quer ter um encontro, Ele quer que nós tenhamos um encontro com Ele pessoal. Vejamos aqui no caso de Moisés. Ele teve uma experiência, ele passou 40 anos, ele teve aquele problema no Egito, depois ele fugiu do Egito, foi para o deserto midian, lá ele ficou no deserto, foi 40 anos, depois ele teve uma experiência. Quando Deus falou com ele, e teve um propósito: volta para o Egito. Então, amados, esses fatores são muito importantes para as nossas vidas. Ele quer que nós experimentamos, que nós vivemos uma experiência pessoal com Ele, que entendamos e que nós temos um encontro com Ele. Isso é muito importante para as nossas vidas, né? Se você quer conhecer a vontade de Deus e ouvir sua voz, tem de dedicar tempo em pregar alguns esforços para cultivar uma relação de amor com Ele. Se você quer mesmo ouvir a voz dele, tem que parar. Não é assim: eu vou orar aqui, Senhor Deus, poderoso Pai. Não é assim não, tem que dedicar-se, tem que parar a sua vida e o nosso tempo, para nós podermos ouvir Ele.
Não é simplesmente você vai ficar ali, você vai falar com ele e vai te falar automaticamente. Não é assim que funcionam as coisas. Deus não trabalha de forma em vão. Não, ele tem propósito. Isso você precisa parar para isso. Então, amados, indo para o segundo tópico agora, Deus fala pelo Espírito Santo. Como nós já iniciamos aqui a nossa conversa no início do vídeo, o Espírito Santo, ele é fundamental. Se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, não vai adiantar nada. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É muito importante isso. Eu queria que você entendesse isso, né, queridos? Bom, quando Deus fala, ou quando falamos, é o que a Bíblia, o que vem do intermédio da Bíblia, da palavra de Deus. O Espírito Santo e a Bíblia, ela tem uma sintonia muito grande. A oração e o Espírito Santo tem uma sintonia muito grande. A circunstância e o Espírito Santo tem uma sintonia muito grande. A igreja e o Espírito Santo é também a mesma coisa. Os outros crentes também são a mesma coisa. Eu tenho uma experiência que um dia um bêbado falou comigo. E aquilo foi fundamental para a minha vida, que eu entendi que Deus usou uma pessoa que eu aparentava totalmente adverso, ao contrário, e Deus falou tudo. E eu entendi que foi Deus falando. Então a gente tem que parar para isso. E, né? Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que ali era a ação. Então, alguns teólogos até mesmo ousam chamar, ou se fosse poder trocar o nome desse livro, não colocava Atos dos Apóstolos, ele colocava Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque você vai observar que tudo é a ação do Espírito Santo. Os próprios apóstolos se rendiam, eles se submetiam ao Espírito Santo. E é muito importante isso, você se submeter ao Espírito Santo. Ele é o único meio, o único recurso que nós temos para podermos nos sintonizarmos com Deus, no intermédio da Bíblia, no intermédio da oração, no intermédio da circunstância, no intermédio da igreja, no intermédio das outras pessoas. Ele é o único meio, não existe outro. É por isso que uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é crucial, ela é letal para nossas vidas, para a nossa vida espiritual. É a morte sem pecado. Você não tem como você remediar, não tem como você consertar quando você blasfema contra o Espírito Santo. Isso é um assunto muito complexo, que nós não temos tempo para explicar detalhes, mas o ponto principal é esse. Você blasfema contra o Espírito Santo, você é contra o Espírito Santo. Quem vai poder interceder por você? Se é o único ser que intercede por nós, o único ser que nos ajuda a resolver as nossas questões com Ele. É por isso que Atos Apóstolos, na verdade, tem 28 capítulos. E nós somos hoje, a igreja, o capítulo 29 de Atos Apóstolos. A pergunta que eu vos faço mais uma vez é essa: como é que você descreve hoje Atos 29 na sua vida? Escuta isso aqui. Quando avançamos dos evangelhos para o livro de Atos e para os dias atuais, é comum entendermos de modo completamente diferente toda a situação. Vivemos como se Deus tivesse parado de falar pessoalmente com o seu povo. Falhamos em não reconhecer que um encontro com o Espírito Santo é um encontro com Deus. Deus falou claramente ao seu povo no livro de Atos. Ele nos fala claramente hoje, nos dias de Atos até hoje. Deus tem falado ao seu povo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passou agora a residir no crente, na vida dos crentes. Então, é por isso que o texto aqui em 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, a qual possuís da parte de Deus? Ele está em nós, nas nossas vidas. Então, queridos, precisamos nos envolver com isso, buscar mais a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo que nos foi dado, ele é o nosso guia, o guia que nos leva a toda a verdade de Deus e nos ensina todas as coisas. Nós temos que entender isso. Você não pode entender a palavra de Deus sem que o Espírito Santo ensine a você. É por isso que antes de você ler a Bíblia, a sugestão é: Senhor, eis que estarei lendo a Tua palavra. Espírito Santo, abra minha mente para entender e fale comigo, Senhor. Pronto. Você vai ver como você vai ler a Bíblia e Deus vai falar contigo. Mas para isso eu preciso que você pare um pouquinho, se envolva um pouquinho. Porque a desobediência, como diz Amós, capítulo 8, nos leva a nunca mais ouvir a voz de Deus. Foi isso o castigo que Israel teve, profetizado por Amós. Você não quer mais me obedecer, não? Querem continuar me desobedecendo? Então agora vocês vão ter fome de ouvir a minha palavra. E parece que isso está acontecendo hoje, né? As pessoas estão tendo fome de ouvir a palavra de Deus. E aí come qualquer besteira lá fora. Não tem aquela coisa, você não tem que comer em casa, não tem coisa saudável para comer em casa, vai comer coisinha boba na rua e vai passar mal. E hoje, das razões que muitas pessoas têm problemas de saúde é justamente porque comem muita bobagem, né? Bom, outro ponto importante também é que Deus é o Deus que revela todas as coisas. Na verdade, essa verdade é a revelação de Deus. Você não tem que ler a Bíblia de uma forma simplesmente teórica. Tem que ler a Bíblia de forma de receber uma revelação de Deus. Você está me ouvindo, me vendo. Já aconteceu um fato assim? Você leu aquele versículo muitas vezes, até pregou sobre aquele versículo muitas vezes, e teve um dia que você estava orando e você foi até aquele versículo, você parou e você recebeu um impacto com aquela palavra e ela falou profundamente ao seu coração. Aquele dia você teve a revelação da palavra de Deus na sua vida. Mas isso só pode acontecer quando nós nos aplicarmos nos aplicarmos ou nós vivermos em comunhão com o Espírito Santo, né? A revelação ela é fundamental. Deus, em primeiro lugar, se revela a si mesmo. Não precisa procurar outros meios, não. Deus mesmo se revela a nós, né? E quando Ele fala conosco por intermédio do Espírito Santo, nos revelando a Ele, a nós. Aí Ele revela a sua natureza, Ele revela o teu caráter para as nossas vidas, né? Por exemplo, para Abraão, Ele se revelou-se o Todo-Poderoso. Para Moisés, no capítulo 9 de Levítico, 19 de Levítico, Ele se revela como santo. No capítulo 3 de Malaquias, Ele se revela como imutável, o perdoador. E no capítulo 6 de João, versículo 51, Ele se revela como pão vivo. Ele é o Deus que nos revela. Deus fala, e Ele, um detalhe muito importante, Deus só vai falar conosco quando Ele quer nos envolver no seu trabalho. Deus não vai falar, eu repetir aqui para que você entenda, em vão. Ele vai falar quando Ele quer envolver você no trabalho dele. Bom, em segundo lugar,
Deus, ele revela os seus propósitos. Deus revela os seus propósitos de maneira que você possa saber o que ele vai fazer. Se você vai se juntar a ele, precisa saber o que ele está para fazer. O que você planeja fazer para Deus não é importante. O que você planeja fazer para Deus, repito, não é importante. O que ele planeja fazer, onde você está, é muito importante. O que ele planeja fazer onde você está é muito importante. Deus nos fala com um determinado propósito em mente. Isso é Deus falando com propósito. Deixa eu ler aqui uma palavra para você, muito importante. E você precisa, eu queria que você também lesse comigo, nem que você desse uma pausa. É o capítulo 46 de Isaías, o versículo 9 e o versículo 10. Toda vez que eu dou aula no Opa, eu menciono essa passagem, porque ele é muito importante. Escute só aqui, versículo 9, repito, Isaías 46, eu vou ler o versículo 9. Lembrai-me das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Nesse versículo, nessa passagem aqui, nós aqui temos uma revelação clara da soberania de Deus. Deus tem um propósito. Esse propósito já veio antes mesmo de você nascer. E de lá para cá, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, para você se enquadrar, se você se encaixar nesse propósito que Ele tem contigo nesta vida. E a Bíblia fala que Deus já sabe qual é. É por isso que às vezes nós passamos por algumas adversidades, não é para podermos sofrer, é para podermos nos encaixar a Ele. Então temos que nos voltar para Ele. Por exemplo, vemos Noé. Noé tinha um propósito, fazer a arca. Deus foi lá e falou com Noé para fazer a arca. Coisa louca naquela época. Nós temos aqui o caso de Abraão, que também Deus falou com ele com um propósito. Né? E vejamos e conhecemos a história de Abraão, né? Bem clara sobre isso. Sobre até mesmo quando ele levou seu filho para ser sacrificado. E foi um ato de fé. Mas ele entendia, Abraão entendeu o poder da soberania de Deus. Deus tem um propósito? Gente, para entender, se Deus te prometer, é só usar a inteligência. Abraão é inteligente, às vezes nós não somos tão inteligentes assim, que nós julgamos ser. Abraão foi inteligente, pensou, peraí, se Deus prometeu que Isaac é a minha descendência, Ele não vai matar Isaac. Deus quer me testar. E Deus vem nos testa isso. O fator de Deus para Abraão foi apenas testar se ele estava ligado nas promessas dele, estava ligado naquilo que Deus tinha falado com ele. E Abraão provou que estava ligado, tanto que Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele é uma pessoa que estava sempre se envolvendo com Deus. A sintonia entre Abraão e Deus é contínua. Aqui está faltando às vezes em nós. Vivemos uma vida contínua com Deus, uma vida amigável com Deus. Se nós vivemos de forma amigável com Deus, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação, nada vai nos afastar e nos fazer parar do que Deus pode fazer. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, então prossegue. Caminha. Se Deus falou que tem que andar ali, tem que andar aqui, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, faça. Ele é o Deus de promessa. Então Abraão andou assim, porque Deus, quando ele falou que tinha um propósito com ele,
independente, nem que ele mandasse atirar ele falou assim, Abraão, vai lá, atira abaixo desse precipício. Abraão, ele ia lá e ia atirar. Por quê? Porque Abraão estava ligado com Deus. Escute aqui, Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Querido, Deus está nos revelando os seus propósitos na nossa vida, né? Então precisamos nós vivermos assim, de uma forma de sintonia com Ele. Olha o que diz aqui o versículo do Salmo 33, versículo 10 e 11. O Senhor desfaz os conselhos das nações, anula os intentos do povo. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Aí prossegue no versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por que tanta dificuldade? Por que tantos problemas? Por que tantas lutas? Porque o nosso país vive de uma forma miseravelmente espiritualmente falando. Porque, na verdade, Deus está anulando os intentos dos povos. E nós não entendemos isso. O conselho do Senhor, uma coisa que não é imutável. Ninguém vai mudar a mente de Deus. Ninguém vai mudar. Entenda isso. Deus está nos chamando para nos enquadrarmos a Ele. Se fazemos isso, aí sim, a feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E assim continuará para sempre. Terceiro lugar, Deus revela os seus modos de agir. Fique tranquilo, Deus sempre fará isso. Se Ele quer agir em algum lugar, Ele vai nos revelar como agir. Repito, eu sei que estou sendo repetitivo muito nisso, mas eu quero, é intencional para que você entenda. Mas para você entender isso, você precisa estar em contínua relação com o Espírito Santo. Falamos que Ele é o único meio. Então, Ele vai, se você está em sintonia com o Espírito Santo, você vai ter uma revelação de Deus, como Ele quer, como é o modo que Ele quer agir. Então, vemos aqui, olha só, Isaías 55, versículo 8, o que diz? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o caminho, ele tem que ser como é que ele pensa. O Provérbio, capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus não tirou a possibilidade de você fazer planos. Só que você tem que aguardar que se esses planos, que esses projetos que você criou estão dentro da vontade de Deus. Se não estiver diante da vontade de Deus, descarta ele. Jesus disse na sua oração no Getsêmani: Pai, afaste de mim esse cálice. Isto é, me tira desse problema da cruz. Ele já viu o sofrimento. Mas ele no final, na terceira vez que orou: mas não faça segundo a sua vontade, a minha vontade, mas faça a sua. Porque, repito, o que prevalece sempre será a vontade de Deus. Ela que prevalece. E Deus vai sempre revelar o seu modo de agir nas nossas vidas. A quarta unidade, vamos começar a falar agora sobre Deus fala pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia, ela é fundamental para ouvirmos Deus nos falar. E aí eu falo, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ter problemas com isso. Aí você vai ter que depender de outras pessoas, e que o ser humano é tão falho que pode, de alguma forma, o diabo usar
determinadas pessoas para te trazer uma mensagem totalmente corrompida, envenenada, e ela vai te matar. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente hoje, justamente porque elas não estão lendo a Bíblia, não estão parando para estudar, para ler a palavra de Deus. A igreja de Bereia, enquanto Paulo pregava, eles ficavam desfolhando a Bíblia, e assim devemos fazer também com os nossos irmãos lá de Bereia, não é verdade? Deus fala com você pelo Espírito Santo para revelar a si mesmo, seus propósitos, seu modo de agir. Aí vem as tais perguntas: como Deus fala comigo? Então, primeiramente, fala pela palavra, fala de maneira singular. Ele pode fazer isso da maneira que quiser, porque Ele é Deus. Andando no íntimo relacionamento de amor com Deus, você saberá reconhecer a sua voz. Você não se relaciona com Deus, você não se relaciona com o Espírito Santo, dificilmente você vai ouvir e vai discernir a voz de Deus. E vemos aqui que é muito importante. Jesus ele usou uma parábola, a parábola do pastor das ovelhas, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, se você é ovelha, você vai conhecer a voz do seu pastor. Mas se você é bode, você na verdade não vai discernir essas coisas. Então nos funcionamos como ovelha, né? Vamos tirar um dia aqui para podermos gravar um vídeo. O que é ser ovelha? A ovelha de Deus. Mas sim, não hoje. Mas é muito importante até que você trabalhe e busque esse conhecimento enquanto eu ainda não passo esse vídeo. Deus fala por meio de uma variedade de meios. No presente, Deus fala primariamente pelo Espírito Santo, por meio da oração, da Bíblia, das circunstâncias da igreja. É difícil até mesmo separar todas as 5 partes aqui, dessa forma que Deus fala. Deus utiliza a Bíblia e a oração juntas, as circunstâncias, também juntamente com a igreja, e a igreja intermédio das pessoas, e assim sucessivamente. Bom, nós temos aqui, não sei se agora o vídeo, nós temos aqui, interessante, você vai observar como é que Deus fala com a gente. Aqui está o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que é uma pessoa, vai vir até nós. Aí você vai ler a Bíblia e vai ter uma revelação da palavra de Deus, certo? Depois da revelação você vai se ajustar àquilo que você leu. Se ajustando, você vai obedecer e fazer a obra de Deus. Vou deixar um pouquinho só para você entender aqui, para que você veja o quanto é importante a leitura na sintonia com o Espírito Santo. Amém? Então, temos aqui que a palavra de Deus ela é fundamental. A palavra ajustar e obedecer, ela faz parte desse curso para termos uma experiência com Deus. Bom, para finalizar agora a lição 5 dessa unidade, nós vamos continuar falando sobre Deus fala na próxima unidade, mas essa unidade é Deus fala pela oração. Como falamos, a oração ela é uma dependência de Deus. Só quem ora é quem depende de Deus. Quem não depende de Deus não ora. Não é verdade? A oração não é uma atividade apenas religiosa, ela é um relacionamento. Muitas pessoas usam a oração como atividade religiosas. Aí ora Pai Nosso, outras coisas mais. Isso não é isso que Deus criou a oração. Eu repito, Pai Nosso não é uma oração, ela é um modelo de oração. Ela é uma forma de você entender o que é orar verdadeiramente. Para você orar bem, tem que entender os pontos que a qual Jesus nos disse, nos ensinou no Pai Nosso.
Não é chegar e falar, Pai nosso, está no céu, tá no céu. Não, isso aí não vai adiantar nada. Isso não é oração, né? Isso é atividade religiosa. E Deus não quer que tenhamos uma atividade religiosa. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento. Ele disse, eu sou a verdade. E a pergunta é, quem é a verdade? Jesus. Ele é a única verdade. E a verdade não é verdade? Na verdade não é verdade? É uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Ele é a verdade. Quando o Espírito Santo nos revela a verdade, ele não está nos ensinando um conceito a qual devemos pensar, como devemos pensar, mas está nos conduzindo a um relacionamento com a pessoa. E essa pessoa, ela é Jesus, nosso Deus. Então, queridos, quando Deus me revela, quando Deus nos revela uma verdade por meio da sua palavra, isso não nos leva a um encontro futuro com Ele, pois a revelação é o encontro com Ele no presente. Nós temos aqui, mas deixa eu ler isso aqui, muito importante. Oração é um relacionamento. Oração é comunhão, é uma comunicação de mão dupla com Deus. Deus fala, ou você fala com Deus e Ele fala com você. Não é um monólogo. Sua vida pessoal de oração pode ser essencialmente uma comunicação de mão única. Você fala com Deus, você falando com Deus. Porém, a oração é mais do que isso. Não é somente você falar com Deus. A oração é também você ouvir Deus falar. Por exemplo, você está orando e você orou, falou com Deus, Pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Senhor, eu estou vivendo uma situação assim agora, ou um relacionamento assim, briguei com fulano, briguei com ciclano, eu estou vivendo um momento assim e você agora orou. Então você vai parar. Ou sentado, ou de joelhos mesmo, não importa. Você vai falar com Deus. Você vai agora fechar seus olhos e falar com Deus o que Ele tem para falar contigo. Tem que parar. Isso acontece hoje. As pessoas oram, falam, levanta e vai embora. E aí? E a resposta? Você não vai ouvir Deus falar contigo? Aí Deus, eu até falo educação, na verdade, né? Você fala e não quer ouvir a pessoa falar. E a mesma coisa também na oração. Você fala com Deus, mas não quer ouvir. Agora, quando Deus quer falar, você diz, meu filho, cadê? Ele não está aqui mais, foi embora, né? Bom, oração, além de ser uma comunhão, ela é um relacionamento. Né? A oração destina-se a ajustar você a Deus e ajustar Deus em você. Isso é oração. Estamos aqui na meio do gráfico, né? Você observa, né? que é o gráfico da oração. Aí vem o Espírito Santo, você ouviu a palavra de Deus e começou a orar. Aí você orou, se ajustou a Deus e obedeceu. Mas se você levantar automaticamente, você não vai ouvir Deus. Como é que você vai ajustar a Deus se você não ouviu Deus falar contigo? Né? Então precisa parar, falar com Ele, esperar Ele te responder e depois vai se ajustar ao que Ele te falou e vai obedecer ao Senhor, né? E eu tenho certeza de uma coisa, que quando você ora, o Espírito Santo, ele vai sempre usar a palavra de Deus para poder falar contigo. Então os dois primeiros pontos que Deus falamos hoje sobre a Bíblia e a oração. Duas coisas fundamentais. Repito, elas são inseparáveis. Você não pode orar
Você não pode ouvir Deus se você não ler a Bíblia. Você não pode orar a Deus se você não ler a Bíblia. Tudo está relacionado ao que a palavra de Deus está escrito. O que importa é o que está aqui dentro. E pedir o Espírito Santo para poder nos discernir, nos revelar a sua palavra. Que nesse vídeo de hoje você possa parar um pouquinho para meditar. Se você quer ter um relacionamento com Deus mais íntimo, mais profundo, é preciso que você busque Ele da forma que tem que se buscar. Nenhum homem da Bíblia, se você for verificar, já citamos aqui Moisés, estamos aqui o próprio Noé, Abraão, eles tiveram um relacionamento íntimo com Deus. Noé, ele parou para ouvir Deus detalhar como é que seria feito a arca. Abraão parou para ouvir Deus a cada momento, até referente à destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés parou em frente a uma sarça ardente, uma loucura, se parar em frente a uma árvore pegando fogo. Mas ele parou e ouviu Deus falar. A pergunta é, você tem parado para ouvir Deus falar contigo? Se isso não está acontecendo, queridos, chegou o momento. O Brasil, o mundo, precisa de homens que param para ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que tenhamos um dia abençoado, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações.